Olá, chegamos às nossas considerações finais. Depois de falarmos de estratégia, de como calcular, como pensar o preço dos seus negócios, das suas atividades, eu quero fechar aqui com esse módulo que é fazer um apanhado de tudo que nós falamos aqui. Então vamos lá. Nesse overview, eu quero te cutucar, te fazer refletir mais uma vez sobre estratégia, mercado e o padrão dos seus serviços. Falando em estratégia, eu acho muito importante a gente considerar que, por mais que a gente defina, e tem que ter essa definição do que conquistar, de onde chegar e por que chegar, a gente tem que ter a flexibilidade para nessa rota, nesse atingir esse objetivo, ter a flexibilidade de fazer os ajustes, de repensar, de ver se aquela estratégia, aquele plano está funcionando, se ele precisa ter alguma modificação. Né? É muito importante não se engessar e não colocar tudo tão a ferro e fogo. Às vezes, intercorrências acontecem, às vezes, prioridades na sua vida acontecem. Então, é importante ter essa flexibilidade. Às vezes a gente mantém a rota, a infraestrutura para chegar-se ao objetivo desenhado na estratégia, mas pode-se desenhar caminhos diferentes para essa busca. Então, não seja rígido no seu caminhar. De olho no mercado é um lembrete para sempre ficar atento. Às vezes a gente insiste em algum tipo de estratégia, de plano para chegar nos nossos objetivos e o mercado muda. Um exemplo grande sobre isso é lembrar das máquinas de escrever. Antigamente manuais, depois elétricas, e hoje quem é que fala em máquina de escrever? É raridade. E as fábricas, quem produzia, né, as máquinas, quem não se atualizou, quem não buscou novas soluções, fechou, quebrou. Então, assim também, fique atento ao que está acontecendo ao mercado, novas soluções, novos produtos, para que você possa sempre estar entregando aquilo que é o melhor para você, para o seu paciente. E também outro ponto importante é sempre pensar, eu várias vezes aqui eu falei em estabelecer padrões, no padrão do preço, no padrão da forma de cobrar, na forma de interagir com os pacientes, formalizar os tratamentos, cuide para que esse padrão esteja firme, estabelecido e fique muito ciente das exceções. Cuidado para que as exceções não virem padrão. E se isso porventura acontecer, analise também por que essas exceções estão querendo virar padrão. Será que o padrão estava incorreto e precisa ser reajustado? Né? Quando isso acontece, é um sinal de que algo precisa ser revisto. Tem sentido? E aqui, para ainda te cutucar um pouco mais nessa reflexão, a gente tem sempre que entender para atender. Eu gosto muito de reforçar essas duas palavras aqui, né? Às vezes a gente fala, eu vou atender e depois eu entendo. Não, entenda o mercado, entenda o seu paciente, qual é a necessidade dele, o que ele espera. E use e abuse de meios para que você tenha esse feedback, que você tenha esse retorno dos seus pacientes, dos seus clientes, aquilo que eles gostam, aquilo que eles não gostam, aquilo que eles gostariam que fosse diferente. Receba sempre essas informações, estimule que essas informações venham, não fique bravo, não fique magoada com essas informações, simplesmente receba, trate para depois você poder pensar o que vale a pena retornar ao teu principal, a sua principal fonte de renda, que é o seu paciente.
Tem um outro ponto também que eu chamo a atenção aqui, que é a equipe. Pode ser equipe de uma única pessoa te apoiando, te ajudando no dia a dia, podem ser várias, não importa quantas sejam. E quando a gente fala de quantas sejam, eu incluo todas as pessoas que atuam no teu negócio, que é desde a faxineira, desde o manobrista, enfim, todos aqueles que estão no negócio. Todos eles precisam também ser entendidos e atendidos na sua expectativa. Né? Não pode se menosprezar, porque eles fazem parte integrante da entrega dos seus serviços. E a forma como eles entendem e também são atendidos vai fazer toda a diferença nessa entrega final. E por fim, tão importante quanto é entender a si mesmo e atender também às suas expectativas. Né? É muito, muito, muito importante a reflexão sobre quem você é, quais são as suas competências, quais são as suas fragilidades, o que você pode entregar de melhor e onde você precisa de apoio para que essa entrega seja realmente significativa para o teu negócio, para o teu paciente e para a tua equipe também, para que ela te admire e ela seja o teu principal canal de chegada, de acolhimento aos seus pacientes. Ok? E aqui eu quero finalizar esse módulo falando sobre algumas dicas. Então vamos lá. Elas são em vários anos que eu atendo várias clínicas, vários consultórios, são alguns pontos que eu fui extraindo ao longo do tempo e que são dicas muito valiosas. Primeiro, fique atento aos detalhes. De gota em gota, às vezes a gente perde muita água quando a gente não cuida de um vazamento. Assim também no nosso negócio. Às vezes, pequenas situações, pequenas atividades que a gente não liga, a gente acha é bobagem, isso custa tão pouco, mas esse custar tão pouco, às vezes ele continuamente acontecendo, pode gerar um resultado, um efeito no teu negócio que não é bom. Então, fique atento. Não confie nas contas de cabeça. Aquelas, não, acho que eu gastei tanto, acho que custa tanto a minha atividade, acho que eu recebi tanto, né? Pensando bem, foi isso, mais isso. Não faça essas contas de cabeça. O nosso cérebro, normalmente, ele aplica algumas brincadeiras, né? Algumas surpresas para a gente. Então, controle de uma forma efetiva, numa planilha, num aplicativo, enfim, vale a pena ter tudo bem mapeado para que você não se surpreenda também. Uma outra dica a gente fala muito hoje em dia de terceirizar serviços e pode ser uma boa opção. O que eu quero dizer com terceirizar? Vou dar um outro exemplo. Numa clínica que eu atendi, o médico deixava às segundas à tarde para ele fazer a gestão financeira da clínica dele. Eram de 4 a 6 horas, onde ele deixava de atender os seus pacientes. Fazendo uma conta grossa aqui, se cada paciente fosse, né, a média de consulta, de pagamento, fosse de R$ 300, em 5 horas, a gente está falando aí de R$ 1.500. É muito dinheiro, né? Para toda semana, então 1.500 vezes 4, a gente está falando de R$ 6.000 dedicados a uma planilha que não sei se estava sendo bem administrada e trazendo as informações necessárias para a gestão do negócio. Com muito menos do que isso, você contrata uma consultoria, uma assessoria, um sistema, alguém que te ajude na gestão, no olhar mais técnico e mais assertivo de como o teu negócio está caminhando. Então, vale a pena refletir sobre esse ponto também. Outra coisa muito importante e que eu vejo como uma grande falha em algumas clínicas e consultórios é o delargar. Se contrata um funcionário, acha que aquele funcionário vai ser excelente, que vai tomar conta de tudo e
Não. O funcionário sempre vai ser um funcionário. Vai ser um colaborador, vai ser uma pessoa engajada, você deve se empenhar para isso, mas o negócio é seu. A iniciativa é sua. Então você pode delegar, você pode passar as orientações, você pode dizer como você quer, mas nunca largue a condução do seu negócio para terceiros, né? Você pode passar atividades para terceiros, mas saber para onde ir, como ir, é sua decisão. Então, cuidado. Eu já vi situações de muita perda financeira, de imagem, situações até envolvendo crimes financeiros. Então, cuidado, não delargue o seu negócio. E mais importante aqui, ao final, uma dica muito importante, que mais importante do que o preço em si é o resultado da sua atividade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o preço está adequado, está dentro da expectativa do mercado, dos seus pacientes, está dentro daquilo que você espera, mas os seus custos são maiores ou o seu dia a dia te toma uma atenção e recursos que, na hora de fazer a conta e ver o resultado líquido, aquilo que vai de fato para o seu bolso, não compensa. Então, cuide, fique atento para que o preço esteja adequado, mas que também o resultado seja adequado e esteja dentro das suas expectativas. E finalizando tudo, sempre medir, sempre olhar, comparar um ano anterior com o ano que vem, se planejar para o próximo ano, para que as surpresas não te tomem em momentos delicados, onde possam te fragilizar e ao seu negócio também. E é isso. Chegamos ao final desse módulo. Temos sempre muito mais conteúdo para compartilhar aqui com você. Então, fique atento. Até a próxima aula, até o próximo curso. Até já!